capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Maravilhoso Deus, aleluia. Tivemos um dia muito corrido, né? Visitamos muitas pessoas, né? Disse Silene, presbítero Zé Reis. Achei que eu ia chegar aqui destruído, mas graças a Deus estou bem inteiro. Graças a Deus entregamos ceia, oramos pelos enfermos e creio que Deus fez a obra. Desde já quero agradecer também todas as irmãs que foram lá na sede quinta-feira, tá? Deus abençoe as irmãs. Foi uma bênção também o culto lá. Deus abençoe todos vocês, continue dando força, vigor, tá? Fiquei muito feliz também por chegar aqui ontem e encontrar uma mesa bonita de Santa Ceia aqui. Fiquei muito alegre. Deus abençoe as irmãs que fizeram. E foram mais rápidas do que nós. Eu e minha esposa, semana passada, a gente tinha encomendado um vaso. Aí encomendamos. Aí tá, o rapaz falou, vou fazer. Fomos lá na olaria. Rapaz, vou fazer. Aí procurei em lojas, internet, falei, agora tem que comprar a cesta e as uvas. Aí cheguei aqui, falei, nós vamos fazer uma surpresa para eles, para as irmãs. Aí chegamos aqui na ceia, falei, a próxima ceia eles vão ter uma surpresa. Aí quando chegamos aqui ontem, nós fomos surpreendidos. Eu falei, olha lá, flores bonitas, a mesa bonita, adorei, vocês estão de parabéns, tá, irmãos? Agora, se o rapaz fizer lá o vaso, lá eu dou para uma congregação, ou guardo se acaso quebrar, tem uma reserva. Mas Deus continue abençoando. Vocês ontem não deu nem tempo de falar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O tema dessa mensagem eu vou vencer esta guerra. Eu vou vencer esta guerra. O título aqui está no capítulo 19, Jezabel ameaça Elias. O texto diz, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me faço os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como de um deles, o que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema é, eu vou vencer esta guerra. Sabemos que cada um que entrou aqui nessa noite, talvez esteja vivenciando na sua vida um momento difícil, vivendo um momento complicado. Eu não sei, mas talvez alguém entrou aqui passando por uma guerra na sua vida, uma guerra na sua casa, uma guerra existencial. Existem guerras que são externas, existem guerras que são internas. Na minha opinião, pelo que eu creio, a pior guerra que existe, na minha opinião, é a guerra no nosso interior e não exterior. A pior guerra, para mim, na minha opinião,
é aquela guerra que nós travamos aqui, ó, na nossa mente. Se você olhar ao nosso redor, se você olhar para o mundo, nós vamos ver um mundo doente, um mundo que a cada dia você tem uma notícia que uma pessoa morreu de depressão, uma pessoa que tirou a sua própria vida. Por quê? É uma guerra travada que se encontra na sua mente. E essa guerra não escolhe classe, essa guerra não escolhe idade. Essa guerra, na interior, ela atinge jovens, adolescentes, moços, adultos, idosos, qualquer idade. Então, e esse texto que eu acabei de ler, todos nós conhecemos a história desse grande homem de Deus. Elias foi um profeta que viveu em Israel no tempo do rei Acabe. Foi um homem que num tempo de apostasia e perseguição religiosa, entregou uma mensagem de severo juízo a Acabe, dizendo que nos últimos dias, ou nos últimos 3 anos seguintes, não haveria chuva nem orvalho sobre a terra. Com a ordem de Deus, Elias foi alimentado por corvos. Elias foi alimentado por uma viúva pobre, uma viúva que nem tinha condições. Elias, no auge do seu ministério, ele matou 850 profetas do inimigo. Elias é um homem que orou a Deus e disse: não vai chover. E a Bíblia diz que ficou sem chover 3 anos e meio. Então, Elias, no auge do ministério dele, era um profeta poderoso, era um profeta usado pelo Senhor, um profeta que Deus usava com ousadia. Era um homem que orou, Deus mandou fogo descer sobre o altar e matando todos aqueles profetas inimigos. Você vê que Elias era um homem poderoso, mas até mesmo os homens poderosos passam por momentos difíceis na vida. Até mesmo homens poderosos, homens e mulheres de Deus, passam por um declínio espiritual se não vigiar. Isso seja pastor, isso seja bispo, diácono, presbítero, evangelista, seja qualquer um. Se não vigiar, acaba entrando num declínio como esse profeta de Deus ele entrou. Ou seja, às vezes nós chegamos em um culto, Deus nos usa para o quê? Para expulsar demônios, e Deus usa a nossa vida para curar alguém. Mas aí você se pergunta, como é que aquela pessoa que foi tanto usada por Deus, tirou a própria vida? Aquela pessoa que foi tanto usada por Deus, está numa cama, em cima de um leito, em depressão. Porque as piores guerras que nós travamos não são as exteriores, mas sim a guerra que se encontra dentro da nossa alma e também na nossa mente. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, quem olhava para Elias, um homem que matou 850 profetas do inimigo, nada vai derrubar esse profeta. O que é a depressão, irmãos? A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar uma tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, etc. A depressão profunda, irmãos, é o termo popularmente utilizado para descrever um estágio mais grave dessa doença. Então, quando Elias ele foi ameaçado por Jezabel, ele começou a entrar em declínio. Por quê? Qual foi o primeiro erro de Elias? O primeiro erro de Elias foi quando, por um momento, ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para as circunstâncias. Primeiro erro de Elias foi tirar os olhos de Deus e olhar para as circunstâncias. Ou seja, ele ficou com medo
quando ele quando ele foi ameaçado por uma mulher feiticeira, uma mulher que adorava deuses falsos. Então ela jurou, ela disse que Elias seria morto, e Elias deixou aquela palavra entrar na mente dele. Então o primeiro erro de Elias foi, por um momento, tirar os olhos de Deus e olhar para as circunstâncias. A palavra de Deus diz em Provérbios 24:10 o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você lembra dos 12 espias? Moisés dá uma ordem para os espias para espiorarem a terra de Canaã. Então foi Josué e Calebe, também fazia parte desse grupo. E quando eles chegaram naquela terra, aqueles espias que estavam com Josué e Calebe começaram a olhar gigantes, começaram a olhar as circunstâncias daquela terra. Só que Josué e Calebe, na mesma terra, no mesmo local, começaram a olhar as bênçãos que havia naquele lugar. E trouxeram cada um deles um relatório para Moisés. Aqueles homens falaram assim: olha, primeiro relatório, olha, a gente não tem chance contra aquele povo lá não. Aquele povo são especialistas em guerrear, já são preparados para guerrear. Olha, lá nós vimos gigante, não tem como a gente vencer não. Só que no mesmo ambiente, Josué e Calebe disseram assim: Moisés, a terra é boa. Lá tem cachos de uvas que tem que ser carregado por 2 pessoas. Ou seja, a terra é boa. Josué e Calebe não olharam para as circunstâncias, mas olharam para as bênçãos de Deus que estava naquela terra. Os outros espias olharam para aqueles gigantes e trouxeram uma palavra negativa no meio do arraial, no meio do povo de Israel. Sabe o que eu aprendo uma coisa nessa noite? O problema cresce quando nós damos atenção a ele. Quando nós damos atenção ao problema, às circunstâncias contrárias, ele se torna um gigante na sua vida. Então ele fica a ponto de te engolir, aqueles problemas, as circunstâncias da vida. Mas Josué e Calebe tomam a palavra no meio daquele povo desanimado, no meio daquele povo para baixo, e falam assim: nós subiremos e possuiremos aquela terra. Por quê? Eles olharam para o Deus das causas impossíveis, aquele que faz promessa e cumpre, mas não olharam para as circunstâncias. Então, meu irmão, nessa noite, não olhe para as circunstâncias, olhe para o tamanho do Deus que você serve na sua vida. Então, o primeiro erro de Elias. Você lembra de Pedro? Jesus deu uma ordem para os discípulos: passemos para o outro lado da margem. E a palavra de Deus diz que se levanta uma grande tempestade de vento. Jesus está no barco, mas Jesus, a Bíblia diz que ele está na popa do barco dormindo. E as ondas se levantam, ou seja, as ondas se levantam sobre aquele barco. E ali os discípulos começam a ficar desesperados e falam: mestre, não te importa que pereçamos? Mas o interessante do texto é que Jesus está dormindo. O barco está balançando e Jesus está dormindo. A tempestade está fora do barco gritando: eu vou afundar vocês. Aqui vai ser o sepultamento de vocês. Esse mar vai ser o cemitério de vocês. Aqui vai ser a cova de vocês. E Jesus está dormindo. Mas sabe o que eu aprendo nessa noite? Quero que você aprenda: independente das tempestades, independente das ondas, descanse no meio desse vendaval. Descanse no meio dessa tormenta, descanse no meio dessas circunstâncias contrárias que se levantaram sobre a tua vida. Até dormindo, Jesus está ensinando. Jesus está ensinando o quê? Descanse, meu irmão, descanse. Ela pode balançar o seu barco para lá, para cá, mas
Poder de afundar o barco não tem. Por quê? Eu estou dentro do barco. Então, meu irmão, tudo que se levantar na sua vida, se você estiver em Deus, fique tranquilo, descanse, porque aquele que está dentro do teu barco, aquele que está na tua vida não dorme. Aí, você lembra também na segunda passagem do Mar da Galileia, a Bíblia diz que se levantou também uma outra tempestade, e Jesus dessa vez não está no barco, ele se ausenta fisicamente, e a Bíblia diz que na quarta vigília da meia-noite, ou seja, entre 3 às 6 da manhã, Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos ficam apavorados e falam, é um fantasma. Aí Jesus, ele fala, não temas, sou eu. Aí Pedro vem e fala assim, se és tu, mestre, manda-me ir até o Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, vem. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo... Ouviu o que? Então, o que gera fé em nós é a palavra. Então, quando Pedro, ele ouve Jesus dizendo, vem Pedro, ou seja, Jesus é o verbo, então ele é a própria palavra. Então quando ele ouve, Pedro, vem, aquilo gerou fé no coração de Pedro. Então Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas, e a Bíblia diz que Pedro se distrai com o vento ali no meio daquele vendaval, e Pedro começa a afundar. Ou seja, a gente começa a afundar na ansiedade, na depressão, na síndrome do pânico, no medo. É quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias daquilo que está à nossa volta. Então nós afundamos nas adversidades da vida, nas crises, é porque a gente deixa de olhar para Jesus e olha as circunstâncias, aquilo que está à nossa volta. Então nessa noite que nós devemos o quê? Colocar os olhos em Deus e não nas circunstâncias da vida. E a Bíblia diz também, o gigante estava desafiando o povo de Israel 40 dias, o gigante Golias dizendo, dê-me um homem, dê-me um homem, dê-me um homem para lutar. E ali o povo de Israel com medo, oprimido, apavorado, com medo daquele gigante. Aí Davi, franzino, um jovem daquele, ele a primeira vez que ele ouve aquela voz daquele gigante, aí Davi olha para aquele gigante e fala assim, quem é esse? Incircunciso, ou seja, que significa aquele que não tem aliança com Deus, que está desafiando o povo do Deus vivo. Quem é esse? Mas 40 dias aquele povo com medo, apavorado, com medo daquele homem. 40 dias. Ou seja, a pergunta que eu tenho para te fazer aqui nessa noite, até quando o inimigo vai ter voz lá na tua casa? Até quando o inimigo vai ter voz lá no seu casamento? Até quando o inimigo vai governar a tua vida? Até quando o inimigo vai oprimir a sua mente? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Confia no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, e não dê ouvido à voz do inimigo. Quem manda na sua casa, quem manda na sua vida, quem governa a tua vida é o Deus de Israel. Então confia nele. 40 dias aquela voz gritando. 40 dias a voz do inimigo gritando. 40 dias sendo oprimido. Até quando, irmão, você vai tomar uma decisão na tua vida e chegar na tua casa hoje e basta, agora já chega? Meu irmão, Deus já colocou autoridade na sua vida. Minha irmã, Deus já colocou autoridade do céu na tua vida. Então repreenda o inimigo da tua casa, porque a autoridade que ele colocou na tua vida, você repreendendo, ele vai bater em retirada. Aí chega, estou na introdução ainda, aí chega na tua casa, você é oprimido dentro de um quarto escuro, com medo, não conseguindo dormir, e o inimigo lá gritando na tua casa, e você com medo. Meu irmão, Deus já colocou autoridade na tua vida. Você lembra quando o povo de Israel estava de frente ao Mar Vermelho? Aí o povo grita, começa a murmurar contra Moisés. Aí Deus fala assim, Moisés, o que tem em mãos? Sabe o que é que Deus estava falando para ele? O que tem em mãos? Usa a autoridade que eu já te coloquei lá atrás na sua vida. Se você falar que vai abrir, vai abrir. Então abre.
Usa a autoridade que eu já coloquei na tua vida. Segundo erro de Elias. Dispensou seu amigo. Uma coisa que nós não podemos fazer de jeito nenhum quando estamos passando por uma depressão: ficar sozinhos. A Bíblia diz que Elias, no capítulo 19, versículo 3, que ele deixou o seu amigo em Berseba, que é de Judá, deixou o seu moço ali e partiu sozinho. Então, quando uma pessoa está passando por depressão, um erro que ela não deve cometer de jeito nenhum é tentar caminhar sozinha. Não, de jeito nenhum. Entenda uma coisa: Elias, ele se sentiu o quê? Solitário. Por quê? Quando nós passamos por depressão, achamos que o nosso problema é o maior problema do mundo. Já viu uma pessoa depressiva? Ela acha que o problema dela é o maior do mundo. E não é uma verdade. Há pessoas que estão, às vezes, do teu lado, pior do que você ainda, numa situação pior. E Elias aqui, ele acha que ele está sozinho. Mas Deus, ele consolou Elias. Deus, ele falou: Elias, existem ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias, você não está sozinho nessa. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não importa o que você talvez esteja passando, você não está sozinho aqui nessa noite. Não desista de você. Não desista de você. Você não está sozinho. Deus tem todo o controle da minha e da sua vida. Quarto erro: fez uma oração precipitada pedindo a morte. Ou seja, Elias perdeu totalmente a perspectiva de vida. Ou seja, a perspectiva do futuro. Quem passa, irmão, por uma depressão, ela perde totalmente a perspectiva do futuro. Ela já não enxerga mais uma saída, não enxerga mais um caminho, uma solução. E Elias, ele olhou para o futuro e só viu um motivo para se desesperar-se. Mas eu quero que você entenda nessa noite: só que Elias, ele estava olhando para o futuro, mas não tinha mais esperança. Mas Deus já tinha um projeto na vida dele, de trasladá-lo para o céu, sem que ele passasse pela morte. Ou seja, o melhor da vida de Elias ainda estava por vir. Deus ainda levantaria Elias para ungir profetas que tomariam o seu lugar. Deus ainda levantaria uma escolta celestial para acompanhá-lo até o céu, sem passar pelo vale da morte ainda. Ou seja, ainda tem algo de Deus para acontecer na sua vida, meu irmão. Uma pessoa na depressão, ela tem uma visão limitada, mas Deus não, Deus já enxerga lá na frente. Aí você lembra do profeta, Deus falando para Elias mesmo: vai para, se eu não me engano, Queride, lá vai ter uma viúva para te sustentar, e eu já ordenei. A Bíblia não diz que eu vou ordenar, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que eu já ordenei. Ou seja, a palavra já foi liberada, meu irmão. A palavra já está liberada na tua vida. Não importa a circunstância, não importa a situação, nós vamos chegar na Canaã celestial, porque a palavra já está liberada. Quando Deus falou: ó, eu já ordenei, eu não vou ordenar ainda, já ordenei. Quando Deus falou isso, sabe o que é que Deus está dizendo? Elias, pode dormir tranquilo, porque enquanto você dorme, eu continuo se movimentando. Quando você dorme, eu continuo trabalhando. Você pode dormir, fechar os olhos, mas eu não durmo, eu continuo movimentando as coisas. Aí é por isso que você acorda no outro dia de manhã: ué, mas o que aconteceu? O
que houve? A situação mudou, o cativeiro mudou, a prisão abriu. O que aconteceu? Eu ganhei essa causa na justiça? Mas não, enquanto você descansava em Deus, enquanto você dormia, Deus continua se movimentando. Ou seja, Ele trabalha ao nosso favor. Então, Deus ainda tinha muito para fazer na vida de Elias. Vocês sabem o que a medicina fala quando alguém está passando por uma depressão? Presbítero Alexandre. Você sabe o que a medicina fala? Os médicos, sabe como que eles tratam de uma pessoa depressiva? 7 dicas dadas pela medicina para tratar da depressão. Primeiro, dormir bem. Segundo, ter uma alimentação saudável. Terceiro, passear ao ar livre. Quarto, expor-se ao sol pelo menos por 15 minutos. Quinta, melhorar a autoestima. Sexta, não ficar sozinho. Dentre outros, medicamentos, acompanhamento com psicólogos. Mas esse daqui é o que eles mais indicam. É tudo isso aqui. E olha como Deus tratou da depressão de Elias. Olha só, muitos anos atrás, Deus, olha como Ele tratou de Elias. Primeiro, Deus tratou de Elias, tratando dele por meio da sonoterapia. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. Olha o que diz. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a dormir. Você perceba que o anjo despertou ele para se alimentar e depois o anjo deixou ele dormir. Então Deus, Ele tratou, a primeira coisa que Deus tratou da depressão de Elias foi por meio da sonoterapia. Então, irmãos, nós precisamos dormir. A nossa mente é uma espécie de computador. Se você não estiver ali formatando o computador, seu computador vai ficar o quê? Pesado. A nossa mente é a mesma coisa. Se você não formatar a sua mente, você vai ficar com a mente pesada, sobrecarregada. Então o que é que você precisa dormir para formatar a sua mente? Uma boa noite de sono. O problema de amanhã você vai conseguir resolver? Não vai. Então, para que você está se preocupando com amanhã? As adversidades da vida você vai conseguir resolver amanhã? Os problemas de amanhã, causa na justiça, como vai pagar o aluguel, você vai conseguir resolver amanhã? Não. Você ainda não chegou lá. Isso é só Deus. Então, todo problema que você tiver, você tem que o quê? Ter uma boa noite de sono. A minha esposa perguntou: você não fica, às vezes, sobrecarregado com muitos problemas que tem na igreja, não? Todo lugar tem problema? Eu falei, não, porque eu sei que eu não vou conseguir resolver todos. Eu entro na minha casa, fecho a minha porta, esqueço o problema e durmo igual uma pedra. Então você tem que dormir, meu irmão. Você tem que dormir. Você não tem que ficar pensando no amanhã, não. Você lembra de quando Pedro ele foi preso? E ali a Bíblia diz que a igreja fazia constante orações por Pedro. No outro dia, Pedro seria morto. Morto. E a Bíblia é bem clara em dizer que Pedro estava dormindo. Comer com um camarada sabendo que vai ser morto, consegue dormir. Você sabe o que é? É porque Pedro ele confiava em Deus. Ele tinha uma plena confiança em Deus, que Deus ele podia mudar as circunstâncias da vida dele naquele local.
Não foi a oração que libertou Pedro, não. Foi o anjo. Mas quem buscou o anjo foi a oração da igreja. Então, durma, descansa, esqueça do amanhã. A minha esposa me perguntou assim: Rafael, como é que você vai fazer para entregar a Santa Ceia? Ontem, porque amanhã a gente tem algumas coisas para fazer. Eu falei com ela dentro do carro, ela está de prova. Eu falei: amanhã cada mal dará o seu próprio mal, cada dia terá o seu problema. Amanhã eu penso como é que eu vou distribuir as ceias, fica tranquila, amanhã dá um jeito. E hoje, Deus deu um jeito, levantou as irmãs para irem adiantando o serviço. Quando eu cheguei aqui já estava metade adiantada. Então, para que se preocupar com amanhã, meu irmão? Pensa no hoje, que amanhã Deus ele já está lá, Ele garante. Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Deus, Ele conhece o seu passado, o seu presente, conhece o seu futuro. Só Deus, Ele sabe como vai ser o nosso fim. Então descanse nele. Então, você lembra do salmista no Salmos de número 3, versículo 5? Eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Agora você vai pensar assim: mas Davi, ele disse isso porque ele estava no palácio e tinha muitas riquezas. Não, meu irmão. Primeiro, Davi, quando ele declarou essa mensagem aqui, esse salmo aqui, Davi, primeiro, ele estava fora do palácio, ele tinha perdido o trono mesmo que momentaneamente. Segundo, o seu próprio filho, Absalão, queria matá-lo. Terceiro, Davi estava no deserto. Quarto, num lugar desfavorável. Mas como é que ainda Davi conseguiu ainda declarar esse salmo? Porque ele tinha uma plena confiança em Deus. Agora cai para nós: deitar, todo mundo deita. Todo mundo deita. E dormir, pensando nos problemas, fica difícil. Meu irmão, você só está aqui nessa noite, eu só estou aqui nessa noite, porque o Senhor tem nos sustentado. Você só está aqui nessa noite, eu só estou nessa noite, porque a graça de Deus nos alcançou mais um dia. Traz na sua memória aí, quantas pessoas morreram de ontem para hoje? Pega lá, China, Japão, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, vai contando aí na tua cabeça. De ontem para hoje morreu uma cidade inteira. Morreu. E você está aqui. Por que você está aqui? Porque o Senhor tem nos sustentado. A graça dele te alcançou mais um dia. Para que a graça dele te alcançou mais um dia? Para sermos pessoas melhores a cada dia. E assim vai. Amanhã ser melhor do que hoje. E assim vai sucessivamente. Depois da manhã ser melhor do que amanhã. É por isso que Deus dá oportunidade para mim e para você, para que nós todos os dias venhamos nos consertar, venhamos nos posicionar diante dele. É a chance que Deus está dando ainda para a gente. Se estamos com vida, é porque Deus ainda está nos dando chance, meu irmão. E para terminar, segundo, alimentação saudável. Não vai dar nem para falar tudo. Alimentação saudável. Olha o que Deus disse para Elias. Deus falou para Elias: coma. Se você estiver passando por depressão, mesmo que for forçado, você tem que comer. Não estou com vontade, coma. Não estou conseguindo, coma. Que o anjo acordou ele e falou assim: coma. Coma. Você precisa comer, você precisa se alimentar. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus vai preparar uma mesa nesse deserto, meu irmão. Deus vai preparar uma mesa nesse deserto, minha irmã, para você se alimentar e vai renovar as suas forças para prosseguir. Vamos lá. Terceiro, Deus ele falou para Elias: coma e bebe. Por quê? Longa é sua caminhada. Você lembra que eu li que os médicos orientam a caminhar uns 15 minutos? Mas Deus falou assim, coma e bebe, caminhe, porque longa é tua caminhada. Ou seja, fez ele caminhar ainda mais, um tempo maior no sol.
essa depressão, meu irmão, essa pressão na sua mente, essa ansiedade, síndrome do pânico, do medo, tudo que esteja talvez se levantando sobre a tua vida, a crise, não vai te matar. Fica tranquilo, porque Deus, Ele vai te dar o descanso e forças para continuar ainda caminhando por longos dias. Vamos lá, eu vou terminar. Quarto, tratando dele por meio da terapia do desabafo. Quem está em depressão precisa o quê? Desabafar, soltar tudo que está preso para fora. Então, eu acredito que você tem que o quê? Passando por um momento difícil, você tem que desabafar. Então, Deus deu a oportunidade para Elias desabafar. Deus falou assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Elias começou a desabafar. Eu quis ser zeloso, porque todos os profetas se dobraram a Baal e todos morreram. Então Deus deu a oportunidade para ele o quê? Falar. Então, no momento difícil, de pressão na tua vida, você de modo algum, tem que ficar sozinho, você não pode ficar sozinho, e você precisa soltar para fora o que está dentro de você. Não tem que lutar sozinho, não. Desabafa, coloca para fora. Você vai ver que você vai se sentir muito melhor ainda. Foi isso que Deus fez com Elias. Quinto, tratou da alta confiança dele, dando uma nova perspectiva do futuro. Deus abriu os olhos de Elias e mostrou para ele que o melhor ainda estava por vir na vida dele. Você ainda vai dar o que falar, Elias. Essa caverna aí não vai ser o seu fim. Essa depressão não vai ser o seu fim. Essa ansiedade não vai ser o seu fim. Deus ainda tem muito a fazer na sua e na minha vida, porque longa é a sua caminhada. Sexta lição: não ficar só. Deus vai colocar pessoas ao seu caminho para andar com você, para aprender com você e fazer obras como você. Você não está sozinho nessa batalha. Deus vai falar com você nesse processo. Deus vai te alimentar, vai te dar força e vai ainda fazer você viver o sobrenatural dele na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você vai vencer essa guerra, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão, não ande sozinho. Gente precisa de gente, e gente precisa de Deus. O que seria de Noemi sem a sua nora Ruth? O que seria dela? Então, gente precisa de gente. Eu quero orar por você nessa noite. Você que está passando por um período, nessa noite, não consegue dormir, vivendo uma pressão na sua mente. Então foi a noite que Deus te chamou aqui para tirar toda essa preocupação e fazer você ter uma plena confiança nele. Eu quero orar por você nessa noite. Deus quer te dar noites de paz. Deus quer trazer o refrigério para a sua alma. Deus quer te tirar essa tormenta, esse aperto no peito. Então vem aqui na frente que nós vamos orar. Vem, que a hora já deu. Eu vou chamar o diácono Leandro para estar orando. Diácono Leandro vai fazer essa oração aqui nessa noite. Eu quero todos os obreiros fazendo um círculo, impondo as mãos aqui na mente das pessoas, que Deus vai trazer um mover em nome de Jesus sobrenatural aqui. Não fique com vergonha, não é vergonha nenhuma vir aqui na frente. Se eu tiver que vir daqui 10 vezes, eu vou vir. Você não consegue dormir, vem aqui na frente nessa noite. Cadê os obreiros? Vem aqui os obreiros, nós vamos orar, vamos interceder, e Deus vai dar vitória. Você vai conseguir dormir novamente, voltar a dormir bem. Você vai continuar a caminhar. Equipe de louvor também vem aqui. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Equipe Santo de louvor Deus vem aqui, poderoso, vem louvar. Traga um hino de Deus aqui. Comecem a louvar. Diácono Leandro vai começar a orar e nós vamos descer, vamos impor as mãos.